que fala aos nossos corações. É um clamor, né? Glória a Deus por aquilo que Deus tem feito aqui, pelo Ministério de Música, de Danças. Provérbios 10, 22. Eu queria já deixar registrado que hoje a seleção brasileira feminina jogou contra a Escócia no torneio internacional de Brasília. E no time da seleção brasileira, né, na equipe da seleção brasileira, nós temos duas moças, a Andréa Rosa e a Raquelzinha, que são membros aqui da igreja. A Andréa Rosa entrou com a camisa 4, a nossa zagueira, né? É uma zagueira que pega pesado, né? Eu falei esses dias, ela deu risada aqui, mas entrou firme lá. Não sei quantos assistiram o jogo, né? E acho que no segundo tempo entrou a Raquelzinha. São duas meninas que Deus tem levantado aqui na igreja, querido. Pessoas que talvez a maioria não acreditava, família, parentes, amigos, mas que Deus levantou hoje, fazem parte da principal equipe de futebol feminino do Brasil. Amém? Alguém nesse lugar pode dizer aleluia? Muito obrigado, Deus. É Deus cumprindo as suas promessas. Amém, amados? Provérbios capítulo 10, versículo de número 22. Provérbios capítulo 10, versículo de número 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu vou ler o mesmo versículo da versão da Bíblia Viva. Diz assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Deixe-me ler novamente. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pelo período de louvor e adoração que o Senhor nos proporcionou através do Ministério de Músicas e de Danças. Obrigado, Deus, por cada visitante que está conosco nesta noite. Obrigado pelas tuas filhas que o Senhor tem levantado e as colocou lá na seleção brasileira. Que elas sejam instrumentos em tuas mãos, Deus, para anunciar o teu evangelho. E que não apenas elas, mas toda a equipe da seleção brasileira, a comissão técnica, sejam alcançadas pelo teu amor e pelo teu poder, Pai. Nós te agradecemos por mais uma vez nós podemos estar neste lugar, aprendendo da tua palavra. Ensina-nos, Deus, a melhorar. Ensina-nos, Deus, a alcançarmos as tuas promessas. Nós oramos em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. Sabe, amados, muitas vezes nós nos deparamos durante a nossa vida com pessoas que, apesar de fazerem o seu melhor, apesar de se aplicarem nos estudos, no trabalho, apesar da dedicação à sua família, não desfrutam dos resultados que esperavam. Pessoas que vivem estudando, trabalhando, fazendo treinamento, se aperfeiçoando, mesmo assim não desfrutam daquilo que poderiam desfrutar como resultado das suas vidas. Mesmo nós cristãos comprometidos com Deus, homens e mulheres que deixamos já o mundo, ainda não temos muitas vezes vivido o que nós poderíamos viver e desfrutar. Por que isso? É uma pergunta que muitas vezes nos inquieta, né? Mas por que eu já deixei o mundo, eu já sou convertido, mas eu ainda não vivo o que eu acredito que eu poderia viver? Eu ainda não desfruto daquilo que eu poderia desfrutar. Em primeiro lugar, porque muitas vezes, amados, nós dependemos de nós mesmos. Nós não aprendemos ainda a depender de Deus. Nós dependemos das nossas habilidades, dos nossos talentos, do conhecimento adquirido no decorrer da vida, das experiências, e achamos que tudo isso é suficiente. Sabe, amados, e acabamos nos frustrando conosco mesmos e com os outros. Esta é a primeira razão, porque nós aprendemos a depender só da gente. Nós não aprendemos a depender de Deus e achamos que é suficiente ter conhecimento, ter experiência, ter talento, ter habilidade. Amados, tudo isso é importante, mas não é suficiente. A segunda razão, amados, é porque nós confiamos e aguardamos e esperamos o resultado do nosso trabalho, o reconhecimento dos outros. Alguns de nós esperamos a sorte, a chamada sorte bater a porta e nos alcançar. E aí também não acontece o que nós imaginamos ou almejamos na nossa vida. Queridos, é importante ressaltar que eu acredito, e é bíblico
que nós precisamos estar preparados, através de estudos, através de dedicação. É imprescindível, queridos, que sejamos trabalhadores, sim. É importante que nós sejamos pessoas esforçadas, honestas. Precisamos ser fiéis, leais, amados, às pessoas que estão ao nosso redor, seja na escola, no trabalho, na igreja, na sociedade, aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos, amados, termos princípios implementados em nossas vidas. Sabe, queridos, é importante termos essas características mencionadas, e outras também devem fazer parte das nossas vidas. Mas, amados, o que precisamos entender, que o que faz de fato diferença na vida de alguém é a bênção de Deus. Diga: a bênção de Deus. Diga para o teu irmão: a bênção de Deus faz a diferença. Amados, o que faz a diferença em alguém, na vida de alguém, é a bênção de Deus. Queridos, a bênção de Deus faz a diferença. Por quê? Porque ela é a base da verdadeira riqueza. Veja o que diz a versão da Bíblia Viva de Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção de Deus faz a diferença porque ela é a base verdadeira, a base da verdadeira riqueza, e ela não traz consigo tristeza e preocupação. Muitas pessoas até conquistam bens materiais. Muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus. Essa é verdade. Você deve conhecer talvez centenas, dezenas de pessoas assim, que já conquistaram muita coisa, que tem muita coisa, que tem carros bons, boas casas, patrimônios, casas de aluguel. É verdade, amados, que muitas pessoas conquistam riquezas, conquistam cargos, fama, notoriedade sem a bênção de Deus. É verdade isso. Não tem como a gente falar que não. Mas, amados, junto com essas coisas que eles conquistam com seus próprios esforços, que conquistam sozinhos, também recebem e alcançam aquilo que não gostariam. Recebem dores, sofrimentos e preocupações e frustrações. Por quê? Porque na verdade, amados, são apenas coisas, são bens passageiros. Entendamos algo: nós somos criados por Deus para vivermos eternamente, amém? Tem alguém aqui que nasceu para viver eternamente? Deus nos criou para viver eternamente. Você foi criado por Deus para ser eterno, assim como Deus é eterno. E nós tivemos aí um incidente do pecado no Jardim do Éden, que contaminou a raça humana para que nós morrêssemos. Morremos fisicamente, mas o Espírito continua. E alguns, a Bíblia diz que vão ressuscitar para a vida eterna, e outros para a condenação eterna. Mas continua sendo condenação eterna e vida eterna. Alguns vão viver para sempre no céu. Alguém quer ir para o céu? Para sempre? Nós vamos para o céu e vamos estar lá. Mas quem também for para o inferno vai ficar no inferno. Sabia disso? Quem estiver condenado eternamente, é eternamente condenação. O sofrimento é eterno também. A vida é eterna e a condenação é eterna. Veja que Deus não nos criou para vivermos temporariamente. O que morre, essa morte física, é apenas do corpo, mas o espírito continua, a alma continua. Amém ou amém? Sabe, amados, essas coisas, esses bens, esses recursos, eles são passageiros. Eles são superficiais, são efêmeros, porque um dia tudo isso vai acabar. Tudo vai acabar. Por mais bonita que seja a casa, o carro, nós podemos ter um Q5. O Q5 é um dos veículos mais desejados aí, custa milhares e milhares de dólares. Uma BMW, uma Mercedes, e são carros maravilhosos, principalmente para quem gosta de carro como eu. É sonho de qualquer amante de veículo. Puxa, se nós pudermos ter, aleluia! Mas nós temos que entender que não é isso que vai nos trazer a felicidade. Não é isso que vai nos fazer felizes e que vai ser de fato bênção. Porque quando nós conquistamos essas coisas, bens, casas, carros, etc, sem a bênção de Deus, essas coisas trazem consigo, sabe, trazem dores, sofrimentos e preocupações, bem como frustrações. Porque essas coisas não satisfazem de fato a ansiedade do espírito do homem. Não satisfazem a nossa alma verdadeiramente, porque são coisas passageiras. Como podemos satisfazer alguém que é eterno com coisas que são passageiras? A Bíblia diz, amados, em Coríntios, que aquilo que a gente vê, ele é passageiro, mas aquilo que a gente não enxerga é eterno. Amém ou amém?
Você não consegue ver o espírito de alguém, mas esse espírito é eterno. Você consegue ver o carro que ele tem, mas o carro vai acabar. Você consegue entender isso? Diga, o carro acaba, a casa acaba, mas a pessoa é eterna. Amém, amados? Está aí um dos motivos também para nós amarmos as pessoas. Entendemos que esta pessoa vai viver para sempre. Amém, queridos? Infelizmente, essas pessoas que conquistam essas coisas, elas colocam o coração nessas coisas, porque conquistam com seus próprios esforços, com seu estudo, com a sua dedicação, com o seu trabalho sozinhos. Recebem essas coisas, conquistam essas coisas, mas trazem consigo a dor, o sofrimento, a preocupação, as frustrações, porque na verdade essas coisas não satisfazem o espírito, a alma do homem. Então vem a frustração. Eu não sei quantos sabem disso, eu já disse aqui na igreja, mas a taxa de suicídio, a mais alta taxa, ela acontece nas camadas mais abastadas, de pessoas com mais patrimônio da sociedade. Você sabia disso? As pessoas se suicidam mais, as pessoas têm mais dinheiro. Ué, mas por quê? O dinheiro não é a solução? Eu já contei testemunhos aqui de pessoas que eu conheci, que eu convivi, e que falavam para mim: Araújo, você fica falando de Jesus, mas o que eu preciso não é de Jesus. O que eu preciso é do alvará, fazer um trabalho, sabe, amados, junto a um determinado lugar. Eu falava: olha, você precisa de Jesus. Não, eu preciso sair daqui. Se eu sair daqui, meus problemas se acabam, resolvem. E a pessoa saiu do lugar onde ele queria sair, e ele teve o bendito alvará que ele queria. E passado pouquíssimo tempo, ele pegou uma pistola .40 e deu um tiro na cabeça, na frente dos seus 2 filhos e da sua esposa, dentro de casa. Ele não precisava do alvará, ele não precisava sair dali. E aí ele se frustrou, porque quando ele alcançou aquilo que ele queria, ele precisava de algo mais, ele não conseguia. Então vira uma corrida frenética por algo que nunca vai satisfazer a sua alma. Nós precisamos entender, amados, que a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza e não acrescenta dores. Amém? Sabe, amados, só um exemplo bíblico que nós podemos estudar nessa noite, para percebermos a diferença, para enxergarmos que não adianta apenas sermos bons no que fazemos. E aqui eu quero retornar um pouquinho para o início lá da minha apresentação. Não basta sermos bons naquilo que nós fazemos, mas é necessário estarmos debaixo, sob a bênção do Senhor. Amém? Nós precisamos estar debaixo da bênção do Senhor, debaixo da unção da palavra profética que sai do coração de Deus. Vamos ler, por favor, Lucas capítulo 5, versículo 1. É uma passagem muito conhecida, mas hoje Deus nos deu uma abordagem diferente sobre esta passagem. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Você está feliz por estar aqui? Amém. Diga obrigado, Deus. Obrigado. Por este ano que está acabando. Foi um ano de grandes vitórias. Eu tenho certeza que aqueles que estiveram na presença de Deus este ano, que buscaram a sua presença, viveram coisas tremendas. E você que está aqui, que ainda não tem vivido isto, deixe-me dizer uma coisa: ainda dá tempo, nesse finalzinho de ano, nesses últimos dias que faltam para terminar 2013, de voltar o seu coração do Senhor e preparar-se para o grande ano de 2014. Amém? 2014 não será apenas o ano da Copa do Mundo no Brasil, mas será o grande ano da consolidação das promessas do Senhor em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém. Diga: eu creio. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém? Amados, nesta passagem nós encontramos algumas lições tremendas para as nossas vidas, que podem ser assimiladas e praticadas. Vamos à primeira lição. Pedro, aqui Simão,
E os demais companheiros, especificamente Tiago e João, junto com outros pescadores, haviam trabalhado, se esforçado bastante durante longo tempo. Diga longo tempo. Quando a Bíblia fala de toda a noite, está representando aqui um longo tempo. Não significa apenas o lapso temporal do início e término da noite, mas isso pode significar para mim e para você um longo tempo, semanas, meses, até mesmo anos. Amém? Mas a Bíblia diz que a pescaria foi infrutífera. Muitos de nós nos encontramos assim, amados. Também trabalhamos, corremos de um lado para outro, nos esforçamos, fizemos horas extras, deixamos de ir para determinados lugares, de desfrutar algumas coisas, abrimos mão de coisas que nos eram legítimas, que eram para nós, que nós considerávamos, que nós apreciávamos e que nós apreciamos, mas infelizmente nós não temos colhido nada de bom. Nós não temos desfrutado, nós não temos tido o resultado que nós esperávamos. Aconteceu isso com eles também. Eles haviam trabalhado, se esforçado, fizeram tudo o que tinham que fazer, usaram as suas experiências, usaram experiências de outros, tudo que eles haviam aprendido, e também nós estamos fazendo isso. Usamos a nossa experiência, o que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos amigos, vizinhos, colegas. Usamos o que nós aprendemos no curso técnico, na faculdade, no pós-graduação. Aprendemos aquilo que usamos aquilo que aprendemos nos cursos de treinamentos, etc, etc. Mas os resultados são ínfimos, ou seja, pequenos, são medíocres, são tacanhos, são insuficientes, são frustrantes. Muitos de nós nos sentimos assim. Nós olhamos para esse quadro e nós nos enxergamos como se nós estivéssemos ali do lado de Pedro. E quando a gente vê Pedro falando, fala, puxa, eu estou ali do lado de Pedro, porque eu também estava neste barco. Eu também estava neste barco, aliás, eu estou neste barco. Eu também tenho trabalhado a noite inteira. Eu também tenho trabalhado semanas, meses, anos. A minha vida está se esvaindo em meio aos meus dedos e os resultados são tão pequenos. Como eu já trabalhei, quantas vezes eu não